eu sou Daniel, sou aluno da Biologia da UFRJ e eu me reuni com um grupo para uma roda de conversa para a gente discutir um pouco da experiência que foi participar do projeto PIBID. E com isso eu apresento a Laísa, que é a nossa coordenadora PIBID Biologia Escola Chile. Tem o nosso supervisor, que é o professor Felipe, e os alunos Vitória, Lorena e Milene. Então, a gente vai, nesse momento, participar dessa roda de conversa e compartilhar com vocês a experiência que foi em termos de desenvolvimento das atividades de iniciação à docência no período de 2018, 2019 e janeiro, iniciozinho de 2020, para desenvolver as ações, as atividades do programa PIBID UFRJ. As nossas atividades, elas tiveram um tema que foi um tema voltado para a sustentabilidade. As atividades, elas são vinculadas ao programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e nessas atividades a gente tratou, né, e aprofundou as questões sobre a sustentabilidade, em consonância com os objetivos, com o projeto pedagógico da Escola Chile. A experiência do PIBID é uma experiência que o licenciando ele tem antes do estágio supervisionado, ele conhece uma realidade escolar, ele está na escola construindo ações em conjunto com os professores da escola, com os professores da universidade, e nesse sentido essas ações elas vão potencializando a formação desse docente. E aí eu queria saber de vocês se vocês já tinham tido algum contato antes com a docência, antes da experiência do PIBID, porque vocês estão nos anos iniciais da graduação em Ciências Biológicas do curso de licenciatura. Mas antes, vocês já tinham tido alguma experiência? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente um pouquinho, vamos compartilhar essas experiências. Então, eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência em colégios, mas sempre foi algo perto de mim, porque minha mãe é professora, então eu sempre soube mais ou menos como é que é. Só que a diferença era que ela era professora de escola particular e eu estudei em escola particular. E ter essa vivência numa escola pública é algo completamente diferente. A minha vivência de escolas, assim, eu nunca tinha tido. Eu já tinha dado aulas em pré-vestibulares comunitários, mas é sempre muito diferente, porque a quantidade de alunos é muito menor, além de também trabalhar com diferenças de idade muito grande. Pré-vestibulares a gente trabalha com pessoas já saindo do ensino médio, então tem lá para mais de 17 anos. Enquanto a gente, trabalhando na escola municipal, a gente trabalha com pré-adolescentes e adolescentes. Então, é uma coisa muito diferente, a quantidade de alunos é muito diferente. Então, a experiência que eu tive foram com poucos alunos, então era fácil de controlar, assim. Diferente na escola, porque a gente vê a dificuldade de conseguir controlar uma turma com 30, 40 alunos. Então, foi uma experiência bem diferente do que eu já tinha tido antes. A experiência, quem mais? Daniel? a experiência que eu tive foi uma única vez com um adulto. Eu tinha por volta de 13 anos e ele não sabia ler. E aí eu ensinei, eu fui tentando alfabetizá-lo, né? Mas, assim, uma experiência com escola, com aluno e lidar com sala de aula foi a primeira vez. E também foi um desafio, né? Porque a gente chega na universidade, a gente ainda está muito cru e ter que lidar com essa realidade da sala de aula foi desafiador. A minha experiência quanto a isso se compara um pouco com a deles, porque a minha mãe, ela trabalhou como alfabetizadora por muito tempo. Então, essa era a maior proximidade que eu tinha. Só que quando você chega na escola, você percebe que é muito diferente. Então, não nesse nível, né? A gente não teve contato nesse nível. Eu achava que já conhecia um pouco por conta disso,
porque a minha mãe ensinava em escola particular e eu conheci um pouco. Mas a experiência na prática, em escola pública, é totalmente diferente. Esse é o grande barato, né, do PIBID, né? Proporcionar essa experiência um pouco mais precoce para os alunos, para os graduandos, né? Fazer com que o aluno que está começando a graduação ele já tenha esse contato direto com o que ele vai ser no futuro, com o que ele escolheu, né? E acho que a partir dessa experiência ele já pode ter uma certeza maior daquilo que ele quer, né? Trabalhando numa escola pública principalmente, né? Tem um alunado um pouco diferente do alunado que a gente encontra na escola particular e também é diferente em termos de estrutura, né? Como vocês puderam observar lá na escola, né? É uma experiência muito rica que, enfim, só o PIBID proporciona. Eu acho muito legal isso. Eu acho que essa oportunidade, né, já que vocês colocaram que não tinham tido, ou algumas experiências através das vivências pessoais, né, e ao longo até das experiências de vocês enquanto estudantes ou vendo a família, né, eu acho que levar essas experiências também é algo que ajuda a construir o PIBID, ajuda a construir o olhar para a escola. Muitas vezes a gente acaba tendo também alguns olhares que são estereotipados da escola, principalmente da escola pública, e às vezes a gente desvaloriza as produções, o que acontece no chão da escola, né? Mas quando a gente está ali vivenciando a realidade escolar, a gente vê a escola como um espaço de construção de saberes, como um espaço de trocas, como um espaço diverso e um espaço plural. As nossas ações, elas iniciaram com um diagnóstico da escola. Lembram daquela técnica que a gente fez? Então, a gente foi observando as fortalezas, as debilidades da escola, o potencial da escola, e vocês viram um potencial incrível, né, voltado para a música que tem, a Escola Chile tem, né, um apelo musical grande, mas um potencial também para muitas outras coisas. Encontramos a Feira de Ciências como esse potencial e de desenvolver um pensamento científico, de desenvolver uma aproximação aos conhecimentos de ciências, por parte dos alunos. E nesse sentido, eu fico imaginando assim, se a visão de vocês, né, mudou, a visão de escola mudou antes e depois dessas experiências no PIBID. Queria que vocês compartilhassem um pouco, né, como é que era a visão de escola de vocês, antes e depois dessa experiência intensa, né, no PIBID, porque vocês estavam lá semanalmente, participando de atividades, construindo atividades, muitas vezes estavam fora da escola, mas também no laboratório lá na UFRJ, nos espaços, né, das casas de vocês, nas salas de aula da UFRJ, construindo também atividades para o PIBID, né, pesquisando metodologias, pesquisando, né, interagindo com outros espaços para constituir da melhor maneira as experiências de sustentabilidade no PIBID na Escola Chile. Então, queria que vocês compartilhassem um pouco essa visão de vocês. Então, a minha visão de escola mudou bastante, assim, eu acho que mudou 110%, porque não só a questão dos alunos e dos professores, mas de quem está montando aquilo. Eu percebi que com o tempo dentro do PIBID se tornou muito mais fácil de eu conseguir montar, não muito, porque não é fácil, mas você montar uma aula, você desenvolver uma aula quando você conhece seus alunos. No início a gente montava uma aula, a gente, sei lá, quando tinha 2 semanas só de projeto, 3 semanas, a gente tinha que montar uma atividade com eles. Pô, você não conhecer ainda os alunos, você não conhecer a sua turma, torna isso um pouco mais difícil. Então, eu achei que com o tempo foi facilitando e ficou muito legal, porque você entende o que eles precisam, você entende as necessidades da escola, as necessidades da turma. E também uma visão que acho que foi o que mais mudou para mim foi sobre o que é a escola pública. Como eu falei que eu vim de escola particular, as pessoas têm um preconceito enorme com o colégio público, como se a escola pública fosse um horror, uma bagunça, uma coisa desorganizada, e não é assim. Eu já fui na cabeça que não era assim, porque eu sabia que as pessoas eram exageradas,
Mas é bem melhor do que a gente imagina, sabe? Não é esse absurdo todo. Os professores estão ali, estão lutando muito, porque a gente sabe das dificuldades financeiras, de estrutura e tudo. Então, os professores estão ali lutando muito, tem os alunos também, eles querem estar ali. Então, assim, não é esse terror todo que as pessoas colocam. Foi uma grande desmistificação na minha cabeça dessa questão. Para mim, também mudou bastante, porque na minha cabeça, assim, era bem mais fácil você conseguir a atenção dos alunos com alguma coisa, com algum assunto. Mas depois de ter essa experiência de ter que montá-los, de ter que procurar coisas que interessem eles, foi bem complicado, ainda mais no início, como a Lorena falou, já que a gente não conhecia eles. A gente propunha coisas que às vezes eles não se interessavam muito, de uma forma que eles não se interessavam também. Então, a experiência ela fez com que a gente conseguisse conhecer, entender e montar essas coisas, essas aulas em cima dos interesses dos alunos. Então, com o tempo, foi realmente ficando mais fácil, mas no início era bem complicado. O fato de ser escola pública também, para mim, mudou bastante, porque na escola Tigre a gente pode ver que tem diversos tipos de aulas diferentes. Eu, como vim de escola particular também, não tinha tanta aula de música assim quanto eles tinham. Eles têm aula de violão, de teclado, de canto, umas coisas que eu não tinha na minha escola particular, então eu acho que é uma coisa que fica muito na nossa mente, tipo, a escola pública não tem tanto acesso assim a muitas coisas. Realmente tem muitas dificuldades dentro da escola pública, mas também tem muitas coisas inovadoras para os alunos, então foi uma das coisas que realmente me surpreendeu de forma muito positiva. No meu caso, eu sempre estudei em escola pública, desde a primeira série, o CA. E, assim, pelas escolas que eu passei, eu não vi o que eu vi na Chile. Um acesso maior ao conhecimento, a possibilidades. E isso fez mudar a minha visão de que, tipo, existem escolas que também proporcionam experiências boas aos alunos. De que não é só a escola pública não é ruim, entendeu? A excelência também a gente tem que alcançar, igual no Pedro II e outras escolas que os alunos fazem concurso, né? E uma das dificuldades foi como é que eu vou trabalhar conteúdos e torná-los interessantes para os alunos. E no início foi muito difícil, e a gente não tinha experiência, a gente tentava buscar formas de trazer temas de sustentabilidade para a sala de aula e também se adaptar àquela realidade escolar, né? Porque além do nosso projeto, a escola tinha outros projetos e outras coisas acontecendo. Então, a gente ter que lidar com isso foi uma novidade para mim. No meu caso, eu também vim de escola pública. Eu acho que esse, para mim, foi um ponto forte, porque eu achei que eu ia chegar lá e, ok, eu já estou familiarizada com o ambiente, vai ser tudo normal para mim. Só que mudou demais. Se quem veio de escola particular teve essa surpresa, quem veio de escola pública também teve, porque é uma escola diferente, num bairro diferente. E depois de você sair da escola pública, e eu falo mais do meu primeiro segmento, né, não digo nem no ensino médio, você chega com outra visão, porque você estava lá na sua infância, na adolescência, e você entra agora como um graduando. E aí você começa a perceber as diferenças. Você enxergava uma coisa quando estava na escola, como criança, adolescente, e agora você consegue perceber as dificuldades que os professores têm, ou o tanto de dedicação que eles dão para cada aluno. E ainda assim o funcionamento da escola, né? Porque às vezes a gente queria as coisas, fazer as coisas, mas a escola tem as suas limitações, os alunos têm suas limitações. Então foi surpreendente para mim. A minha visão de escola, e principalmente escola pública, mudou muito. Porque entrando agora eu pude perceber o quanto de coisa está envolvida, sabe? Para fazer aquilo acontecer. Não é só simplesmente você chegar e enfrentar 40 alunos para dar aula. É muito mais do que isso.
Então, como a Vitória falou, eu acho que o ponto é exatamente esse. A Escola Chile é uma escola diferenciada das outras escolas da rede. Nós temos algumas outras escolas que são escolas diferenciadas também dentro da rede, mas eu acho que, não é porque eu trabalho na Chile não, mas eu acho que realmente a Chile é uma escola especial. A gente, os pibidianos aí podem confirmar o que eu estou falando, a gente desenvolve projetos na escola o ano inteiro. A gente já começa desenvolvendo projetos na escola e a gente só termina com o último projeto em novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que também é um projeto muito grande, próximo, inclusive, da Feira de Ciência que a gente realiza, né? Então, eu acho que essa quantidade de projetos, eu acho que acaba sendo o diferencial da escola, porque os alunos saem um pouco daquela coisa de estar dentro da sala de aula só absorvendo conteúdo, que é algo importante, mas também é algo extremamente entediante para eles, para todos, né? E passam a ter atividades mais práticas na forma de projetos. O PIBID chegou, então, para enriquecer ainda mais a escola nesse sentido, né? De proporcionar mais um novo projeto para a escola e de oportunizar aos alunos atividades mais práticas e diversas. Então, a grande maioria das escolas da rede, infelizmente, não tem essa oportunidade, né? Então, por isso que eu digo que a Escola Chile é uma escola diferenciada. Ok, pessoal. Então, já que a gente começou a falar de algumas experiências que vocês tiveram, né, e viram essas experiências que são diferenciadas na Escola Chile, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que a gente produziu, né, ao longo do processo na escola, ao longo desses anos do programa. E só para a gente reavivar a experiência, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais da nossa experiência no ambiente escolar, e depois a gente comenta e aprofunda, né, alguns momentos, né, vamos recordar aqui alguns momentos da interação, né, numa época que a gente estava sem o contexto da pandemia, né? Então, as imagens que serão vistas nos vídeos foram gravadas todas no ano passado. Então vai estar todo mundo junto, misturado, sem máscara, né? Então, momentos do ano passado através do vídeo. Eu vou pedir, então, para todo mundo desligar o som e eu vou compartilhar com vocês o vídeo para a gente comentar. Tu ja mallat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat. Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo de la memòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem...
Cadê o... Missão não ali. Vou tirar as fotos. Aí eu tô jogando essa água limpa aqui. Vem cá ver quanto deu, Tatiana, agora. Ai, 6 Vai escolher as cores que apareceram. É rosa, azul, aquele azul bebê, verde. Por que mudava de cor mesmo? Porque cada um tinha um ácido diferente e você tinha explicado, só que eu esqueci. Porque cada solução a gente colocava uma concentração diferente de H3 ou mais, que é responsável por deixar o meio mais ácido, ou a gente colocava mais hidroxila, que é responsável por deixar o meio mais básico. E aí mudava a cor da substância. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Resultados das análises. E aí o Pedro pode falar os resultados. Então, se aqui tem muito mais desses micro-organismos que também usam oxigênio, eles vão retirar muito mais oxigênio da água do que próximo da nascente, porque vão ter menos desses micro-organismos, já que não vai ter similaridade do outro. Então, portanto, eu espero que tenha mais oxigênio lá em cima do que aqui, porque aqui vai estar sendo muito mais consumido do que lá em cima. Vocês lembram da história que a gente falou do Rogério, que ela ia pra lá, ela ia na água, ela conseguiu oxigênio da água, ela comia, qualquer coisa que tinha lá, as proteínas. Isso. E também tinha muito delas, por quê? Porque a gente também encontra valores elevadíssimos de nitrogênio e e fósforo, que também são fundamentais para a sobrevivência delas. Aqui no fósforo a gente pode ver atividade de hoje, que é plantio de mudas, a gente quer discutir um pouco a questão do verde na paisagem urbana e a importância de se cultivar plantas e replantá-las na natureza aí, para florescer, crescer e ter uma sombrinha. Ao decorrer do projeto, a gente vai estimular os alunos a olhar científico, então a gente vai fazer observações com cadernos, como está acontecendo essa germinação, o que acontece quando tem mais sol, água, menos água. Então vai ser como um relatório até o final do projeto. E com isso, eles fazendo esse relatório, a gente quer fazer um amigo oculto para eles presentearem os amigos com a muda que eles cultivaram. Aí depois colocamos a semente e outra camada de terra. Aí agora a gente vai molhar a terra e vai colocar essas plaquinhas com o nome da planta, com a planta e o nome dos alunos. E a gente fez em duplas, são acho que 3 duplas e 2 trilhos. A gente quer achar um posto. Vamos lá, um grupo de cada vez para molhar, para ler todo mundo. Um grupo de cada vez. Então, a gente vai ter que molhar só um pouquinho, exatamente como afogar a planta. Ó, se quiser. Esse negócio ali na negocinho. É só uma molhadinha. Tá bom, tá bom. Sim. Já pode botar por aqui, ó. Segura aqui, segura aqui. Quer molhar? Não, molha você. Você
A gente vai fazer um play com elas. Gente, que maneiro que é bom. Essas coisas. O banheiro. Como eu tive que fazer uma bolsa de cair pra baixo, pra olhar pra frente. E essa garrafinha aqui, já vai fazer um puff. A cadeirinha pra nós sentar. Vamos enrolar na fita. Isso que é muito da gente. Isso é restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal. Tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de paradals, tu i jo de la memòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar, al mar, al mar. Aí, pessoal. Bacana, né? Relembrar, deu saudade, né? Muita saudade. Certamente. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessas experiências. Vimos ali 2 grandes eixos, né, que estruturaram as ações, uma com foco no Rio Nunes, no entorno escolar, né, para os alunos valorizarem esses entornos, né? Muitos dos nossos rios hoje na cidade do Rio de Janeiro, eles estão canalizados, às vezes os alunos não reconhecem como rio, né? Então é importante a gente resgatar esse aspecto, né, que está diretamente vinculado com a possibilidade de preservação, de valorização do ambiente do entorno escolar. E o outro grande eixo foi o do Clube de Ciências, né, no qual a gente trouxe também questões do plantio, questões das experiências pedagógicas, criando ali um ambiente da ciência escolar, né, ciência no espaço escolar. E essas atividades, elas foram desenvolvidas ao longo de uma disciplina eletiva, né, e tiveram a sua culminância na tão esperada e tão famosa Feira de Ciências da escola. Então, queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre esses momentos. Então, o eixo que eu participava, dividimos, né, os PIBidianos em 2 eixos, como a Laísa falou, e o eixo que eu participava era do Clube de Ciências. A ideia principal dele era a gente trazer para a escola uma coisa que a gente tinha na faculdade, que era como a gente via a ciência e como a gente podia trazer isso de uma forma prática para a escola, para realmente fugir do que anterior ao vídeo o Felipe falou, do aluno ficar sentado assistindo a aula, sempre como um receptor e nunca como um produtor daquele tipo de conhecimento, como uma pessoa que realmente pratica e faz aquilo na prática. Então, a gente queria também, o Clube de Ciências tinha as experiências que nós fazíamos, montagem de jogos didáticos, e a gente trabalhou muito com o legado. O que a gente vai deixar o que a gente vai deixar para aqueles alunos e o que os alunos que estão fazendo aquilo naquele ano, naquela série, vão deixar para os próximos alunos. Nós montamos a sala era a sala do Clube de Ciências. Inicialmente a gente queria que fosse como se fosse um laboratório, só que é o que eu falei antes, dependendo da necessidade dos alunos, do que a gente vai observando, isso vai mudando. Então a gente começou a perceber que a necessidade seria de uma sala de ciências, um clube de ciências. E a gente mudou a sala, no vídeo também mostra os alunos fazendo mural, a gente colocou uma plaquinha na porta da sala, para os alunos se sentirem pertencentes àquilo, porque eu acredito muito que você botar a mão na massa, você fazer alguma coisa, você vai sentir que aquilo também é seu. Então, não só eles vão sentir que aquilo é deles e vão proteger aquilo, como se eles verem alguém deteriorando alguma coisa dali, da escola, eles vão falar, vão chamar a atenção, eles vão se tornar atores de uma mudança mais significativa dentro da escola. E se eles começam a fazer isso na escola com 14, 15 anos, por que eles não vão fazer isso na sociedade? Então, a escola, como eu sempre falo, sempre reflete a sociedade
Então, eu achei muito legal esse trabalho que a gente fez. Eu fui do eixo do projeto Rio Nunes, né? Que era o outro projeto. E o nosso foco principal era um rio que perpassava ao lado da escola. Que inicialmente, quando a gente foi falar com eles sobre o Rio Nunes, eles ficaram, que rio é esse? É aquele valão que tem ali do lado? Então, eles não viam aquilo como rio, era um valão onde as pessoas jogavam lixo, normalmente, como se fosse normal. Então, inicialmente, a gente sobre rio, foi falando sobre a importância desse rio, por que a gente deve preservar ele. Pedimos logo nas primeiras aulas para eles tirarem fotos do rio, caso eles, quando eles chegassem na escola, porque assim a gente podia ver durante toda a extensão do rio quanto de lixo tinha. Até nessas primeiras atividades, quando a gente pediu para eles tirarem essas fotos, uma aluna, ela jogou um copo de açaí no rio, e para ela era normal, assim, todo mundo jogava porque ela não pode jogar. Então a gente, logo nessas primeiras aulas, teve essa conversa com eles sobre o porquê a gente não pode poluir os nossos rios, o porquê a gente tem que preservar, sobre a sustentabilidade no geral. Então, ao longo do projeto, a gente foi estudando a importância dos rios, foi estudando essas reações químicas que tem, como a gente falou no vídeo, de fósforo, pH, o que significa cada um desses elementos. Então, a gente, depois de ter estudado tudo isso, a gente fez uma saída de campo pelo rio para coletar o material para fazer as análises no laboratório. Então, a gente foi com eles, explicou o que a gente estava fazendo, cada passo que a gente estava medindo, oxigenação, pH, por que cada coisa servia. E a gente foi em 2 pontos para eles realmente verem a diferença. Então, eu acho que depois de a gente ter mostrado os resultados das análises para eles, eles acabaram refletindo melhor sobre a importância daquilo, sobre como aquilo estava degradado. Então, eu acho que eles conseguiram entender por que não poluir os rios. Além disso, a gente também fez alguns projetos de as bolsas de banner, né, que apareceu no vídeo também, onde a gente utilizou banners para fazer bolsas reutilizáveis para fazer compras, não usar sacolas plásticas, essas coisas. E também apareceu os pneus que a gente estava tentando para fazer bancos mesmo, para eles usarem. Então, foi uma coisa muito positiva. Muita gente usou os bancos, todo mundo adorou também. Então, eu acho que é todo um processo, né? Começando pela explicação e no final o produto final. Eu participei do eixo Clube de Ciências e uma das nossas maiores preocupações foi, como a Lorena disse, como tornar os alunos atores ativos para uma mudança, para uma percepção do meio ambiente. Então, a gente, durante as nossas atividades, a gente se preocupava em tornar os alunos ativos, né? Isso a gente pensou no jogo, tabuleiro, isso já foi mais para o final do projeto, no qual os alunos eram os próprios peões. E, em grupo, eles respondiam questões relativas a cada área de uma agenda 2030, né? E também a atividade que a gente teve do plantio das mudas, que também mostrou para a gente que, por mais que a gente planeje alguma atividade, queira que ela aconteça, acontece um imprevisto. No caso, nós pedimos aos alunos para trazerem sementes, coisas de casa, e ao final só 2 plantas vingaram. Entendeu? Isso também mostrou que, por mais que a gente use, também tem questões do dia a dia que influenciam. Assim como o Daniel e a Lorena, eu também participei do eixo do Clube de Ciências. E para mim foi surpreendente essa experiência, porque você vê as fotos, né, e vê os adolescentes interagindo, e não imagina o que levou a isso.
às vezes a gente passava horas preparando uma atividade e chegava na hora e era diferente a recepção deles, sabe? Que a gente fazia algo e achava que eles iam adorar. E, na verdade, em vez de eles adorarem aquilo e terem vontade de participar, eles olhavam para outra coisa que nem estava nos nossos pensamentos. Então, foi importante a gente se adequar, como eles já falaram. Você chegar e apresentar algo que os alunos não recebem isso de bom grado também não vai dar resultado. E a gente foi aprendendo isso. Então, eu tenho essa experiência como uma rede de trocas mesmo. Como a própria Laísa tinha falado, a gente aprendeu muito. Porque não adianta você preparar alguma coisa e não ver do que os alunos precisam. Ainda mais na sustentabilidade, né? Como é que você chama a atenção de um grupo de jovens para falar sobre sustentabilidade? Como é que você vai dizer que é importante não jogar lixo ali? Então, eu acho que um ponto muito forte dessa questão foi trabalhar o pertencimento. Porque quando a gente perguntou para eles logo no início, eles diziam que não se sentiam parte da escola. E isso foi importante demais para a gente ver como é que eles se enxergam, né? E a gente teve que passar para eles que ali é um corpo. Então, por que eu não posso jogar lixo no chão? Porque eu preciso ter zelo com o patrimônio. Então, depois disso, eu acho que eles enxergaram um pouco mais do que é o pertencer. Eu sou aluna, eu faço parte desse corpo. E isso foi estendido para muito além da escola, como o projeto do Rio Nunes, né? Eles perceberam que não era um valão, como já foi dito. Eles falaram, caramba, isso aqui é um rio que passa e não era para ser assim. Eles perguntavam, era para ter peixe aqui? Por que não tem peixe? Então, eles começaram a perceber e se questionar. E isso foi muito valioso porque você viu, a gente conseguiu ver esse resultado, né? De pertencimento, do pertencimento sendo incorporado aos poucos, porque não é fácil, não é. Mas eles se sentiram parte disso. E também tem nós, né, pensando assim, como também potencializar essa questão do pertencimento, da preocupação com o entorno, e nisso nós pensamos em nós fizemos 2 passeios, um para o Parque dos Patins, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o pessoal do INEA, ver que existem pessoas, movimentos que, em prol da preservação e do estudo ambiental. E um outro passeio que nós fizemos foi no Parque Marapendi, no Recreio, que é um parque que fica dentro de uma área urbana, degradado, e nisso eles também puderam entrar em contato com uma fauna, uma flora de Restinga, né, que é ameaçada. E ver a força que esses profissionais têm para continuar preservando esses ambientes. Essa palavrinha pertencimento, eu acho que é a grande chave do nosso projeto, né? Essa questão do pertencimento a gente usou nos 2 projetos, tanto do Rio Nunes quanto do Clube de Ciências. A gente lá na escola já vem tendo uma série de problemas com a vandalização no entorno da escola, né? O professor Ricardo, que é professor de geografia lá na escola, ele tem um centro de educação ambiental lá na escola e ele pode falar até mais do que eu do trabalho que ele realiza lá. Ele faz o trabalho e o trabalho dele é vandalizado, né? Não só pelos alunos da escola, mas também pelos moradores do entorno. Então, esse ponto do rio é uma questão muito interessante, porque a gente observa de tudo lá dentro do rio, né? Eu já vi, inclusive, as pessoas, eu já vi sofá dentro daquele rio. As pessoas jogam um sofá dentro do rio, né? Sofá, pneu, né? E inclusive os próprios alunos, jogam um livro didático, né? Diretamente da escola, passa pelo muro e cai no rio. Eu acho que esse é um legado importante que a gente deixou para eles. Uma pena que teve que ser para
para poucos alunos, né? O projeto teve que ser para poucos alunos, a gente não pôde fazer a disciplina que a gente aplicou o projeto, a gente não pôde fazer para a escola inteira, né? A gente fez para um universo menor de 30 alunos, sendo que a escola tem 300, né? 300 alunos, então a gente só fez lá com um punhadinho de alunos com 10%, mas ainda foi bastante significativo. E a gente acredita muito nesse efeito multiplicador, né? Você passar o conhecimento e esse conhecimento ser passado adiante. Eu acho que é um legado que fica para a escola. Eu espero que a gente não tenha mais esse tipo de problema com relação à vandalização no entorno da escola e também com relação ao Rio Nunes, que dá muito problema para a gente, principalmente em épocas chuvosas, né? As pessoas vão jogando coisas no rio, e nas épocas mais chuvosas do ano, o rio fica inundado e a escola inteira sofre por conta disso, né? A gente já teve, inclusive, problemas de perda de material, perda de instrumentos musicais, porque a escola ficou inundada por conta do rio, né? Enfim, são atitudes nossas do dia a dia que fazem essa diferença. E eu fico feliz de ter deixado, do projeto ter deixado esse legado para a escola e para os alunos, né? Espero que isso possa, de repente, aí no próximo projeto, se expandir, né, para mais alunos da escola, inclusive para a comunidade, né? É isso. Que bacana, gente. Muito ricas as contribuições de vocês e as reflexões que a gente vai fazendo, né, após o processo, né, ser realizado. Uma coisa é a gente viver aquele momento lá, outra coisa é agora a gente, num outro contexto, num outro cenário, olhar as nossas experiências e refletir sobre elas, né? E aí eu queria comentar algumas questões que eu fiquei aqui pensando, né, sobre a própria sustentabilidade. Eu acho que o projeto ele traz dimensões da sustentabilidade que muitas vezes elas estão ausentes nos discursos oficiais, né? Então a gente, na escola, a gente partiu desse alinhamento, de um certo alinhamento com alguns discursos oficiais por causa da Agenda 2030, né? Na qual a Unesco traça aí os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas a gente olha para esses objetivos com um certo olhar crítico. Então, quando a gente traz o pertencimento, quando a gente traz um pensamento crítico sobre essa ação no entorno escolar, quando a gente traz a possibilidade de outros futuros e de incluir realidades que são tidas como realidades inexistentes, mas a gente valoriza essa realidade do aluno, a gente está indo além do discurso oficial, porque esse discurso oficial muitas vezes ele é criticado por não incluir a dimensão da cultura ou a dimensão das lutas de classe, a dimensão do poder que existe nas relações sociais. Então, o trabalho que a gente faz na escola, a gente tem, digamos que, uma heterogeneidade pedagógica, né? Então, ao mesmo tempo que a gente continua fazendo, né, o reaproveitamento dos materiais, como o pneu, né, a garrafa PET, o banner, mas a gente dá uma utilidade para aquele material, para ser utilizado na escola, isso fica como um legado para a escola, e a gente pensa além disso, né? Em algumas reuniões internas na UFRJ, a gente discutiu, será que a gente precisa de fato comprar tudo novo até para a gente fazer esses materiais, ou será que essa dimensão do reaproveitamento, da sustentabilidade, ela também não vai na escolha dos materiais que a gente utiliza no dia a dia do projeto, né? Então, essa é uma reflexão importante, parte do desenvolvimento do pensamento crítico de cada um de vocês, né, ao longo desse processo, né? Então, eu vejo que o projeto ele circula aí entre diferentes propostas e algumas delas se vinculam a uma agenda de pós-desenvolvimento, né, que traz questões do bem viver, que traz o pertencimento, que traz nova ética
né, do meio ambiente e reposiciona a natureza como um sujeito de direito. Então, quando a gente pensa, né, no plantio, em disponibilizar, inspirar os alunos a partir da horta, por exemplo, a gente faz pensando na soberania alimentar, a gente faz pensando, né, na valorização dessa atividade. Se hoje, por exemplo, nesse contexto da pandemia, todo mundo tivesse, né, um domínio sobre o que você produz de alimento, a gente estaria, né, mais independente aí dos grandes negócios, dos mercados, dessa cadeia de produção. Mas isso pode começar lá na escola, isso pode começar nesses momentos, nessas atividades pedagógicas que vão nos inspirando, que vão nos reposicionando dentro da sociedade e, de alguma maneira, vão questionando o sistema. Então, por isso, nosso projeto de sustentabilidade ele se afiniza também com propostas mais radicais, né, da sustentabilidade, não só numa reprodução do discurso oficial, do ambientalismo moderado, né? E, para isso, é super importante a relação teoria e prática. Vocês vivenciaram, vocês estavam lá, né, na prática, travando, né, diálogos constantes com a escola, superando as dificuldades, reconstruindo os diagnósticos ao longo do processo, porque é um processo de ação, reflexão, ação, né? E dentro dessa intrínseca relação que se constrói do PIBID com a teoria e prática, eu fico imaginando o nosso desafio futuro, como serão as próximas edições do PIBID. Então, a gente está operando numa ótica, numa lógica de que a gente quer continuar. O Felipe falou em expansão de ideias, de projeto, de envolver mais alunos, né? E só que aí a gente então se depara com o nosso contexto atual e a gente se pergunta, e agora? Como fica a relação teoria e prática num contexto que a escola tem que se reinventar, que a universidade tem que se reinventar, porque a gente se vê aí muito mediado pelas, né, tecnologias da comunicação e informação por conta da pandemia, que nos imprime um necessário isolamento social, né? Mas que demanda, então, essa reinvenção. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho aqui nos próximos desafios dos PIBIdianos, né? A gente teve um projeto aprovado, né? O UFRJ ficou numa excelente posição na avaliação geral no Brasil. Então, o programa do PIBID ele continua na UFRJ, o nosso projeto da biologia continua na Escola Chile, mas a gente está aí nesse momento, né, de repensar caminhos, repensar estratégias, porque a gente não sabe bem como vai ser o nosso futuro, né? Como vai ser esse mundo pós-pandemia. Mas a gente vai construir em conjunto e eu queria ouvir um pouco de vocês aí, o que vocês veem como desafios, o que vocês veem como importante para essa construção de uma relação na escola, valorizando a colaboração universidade-escola, valorizando a relação teoria-prática e a formação do licenciando e dos alunos, né, no espaço escolar. Eu converso muito com alguns amigos meus que são mais novos do que eu na faculdade, que quando abriu o edital do PIBID eles queriam entrar, e eles vinham me perguntar exatamente isso. O que você acha que faltou, que no seu projeto não teve, que você queria que os alunos continuassem? Então, assim, eu acho que a gente abordou um pouquinho de cada coisa que eu gostaria que continuasse sendo abordada. Então, acho que vai ser bem uma continuidade. E nesse contexto da pandemia, vai ser impossível a gente não falar sobre isso, a gente não falar sobre desmatamento, sobre as doenças emergentes, que é uma questão agora que está sendo muito estudada, deveria estar sendo estudada há muito tempo já, era estudada, mas não era levada em consideração. Questões como aprovação de agrotóxicos, né, defensivos, que o governo deixou passar porque é melhor para a agricultura, mas e a saúde das pessoas? Eu acho que esses são dois assuntos que o mundo pós-pandemia vai ser outro mundo. O mundo pós tudo que está acontecendo vai ser outra coisa. Que agora eu acho que as pessoas
pelo menos eu espero que as pessoas entendam a importância de você estudar o meio ambiente. O meio ambiente está refletindo tudo que a gente está fazendo com ele. Então, acho que quando voltar, isso vai ser um assunto que vai ser de grande importância, vai ser necessário conversar com os alunos. A gente não está ficando em casa à toa, a gente está ficando em casa por um problema, por uma coisa que a gente causou no meio ambiente também, sabe? Não a gente, acho que também é aquele problema de culpabilizar sempre a sociedade, a gente também tem que ver o contexto político, social, é toda uma questão muito importante, mas eu acho que esses são os dois tópicos que, pensando rápido agora, né, dessa conversa, que eu consigo pensar. Seria o desmatamento, as doenças emergentes, a pandemia e questões de desmatamento e tudo mais. Tá fechado. Sim, eu penso que eu tenho 2 questionamentos, né? Um é uma educação solidária e uma educação também que faça com que nós nos reconheçamos como natureza também, né? A professora Laísa me emprestou um livro eu não lembro o autor, mas é o Ben-Ver, e ele lá tem uma frase que eu acho que me marcou bastante, que ele diz que quando o ser humano ele esqueceu de que ele também pertence à natureza. Então, quando ele faz mal à natureza, ele está fazendo mal a ele mesmo, porque nós somos natureza. E a questão da educação solidária é uma educação que ela se preocupa com o entorno, se preocupa com as pessoas, se preocupa com o impacto que a ação humana tem no planeta. Como eu estava falando, eu acho que essa vivência que os alunos estão tendo agora nessa pandemia, que é uma coisa que a gente, no geral, nunca vivenciamos, é importante para eles perceberem a gravidade da situação, né? A gravidade que essas doenças elas têm na sociedade, no geral. Então, falar disso sem antes eles terem experimentado, provavelmente seria só mais um assunto que eles não levariam tanta importância na vida deles. Mas agora, eles tendo essa vivência, assim como nós, eu acho que eles podem desenvolver um interesse maior para saber por que está acontecendo isso, o que a gente pode fazer para evitar isso acontecer. Então, eu acho que esses são assuntos importantes para serem discutidos depois da pandemia com os alunos, porque eles também são muito curiosos. Eles vão querer saber por que tudo isso aconteceu, como isso tudo aconteceu. Então, acho que são coisas realmente importantes para se falar, incluindo também a sustentabilidade, como a Lorena falou, sobre o desmatamento, sobre doenças emergentes, sobre o nosso impacto no meio ambiente no geral, o que a gente fez para isso acontecer. Então, todos esses assuntos eu acho que são muito importantes para serem abordados com os alunos. Eu acho que de todo mal a gente tem que aprender a tirar um bem, né? Porque, de fato, essa pandemia, ela veio para nos afetar. E afetou de verdade a saúde, o psicológico, enfim, as nossas relações. Então, eu acho que vai ser muito bom conseguir tirar algo dela e passar para os alunos, sabe? Nesse contexto de sustentabilidade, sobre o consumo excessivo. Eu lembro até da atividade que a gente fez logo no começo do Clube de Ciências, em que a gente colocou alguns objetos dentro de uma caixa e eles tinham que tocar, né? E aí, depois que eles adivinhavam, né, pelo toque, o que era, eles tinham que tentar acertar o quanto de água foi necessário para produzir aquele objeto. E eles ficavam surpresos, assim, o quanto de água gasta para fazer, de repente, um jeans, um celular. Só que isso ainda é distante. É importante eles verem nas mãos deles, né? Só que, inserido nesse contexto de pandemia, está muito próximo, então a gente vai conseguir trabalhar isso, e é necessário trabalhar isso, principalmente na escola. Porque, como eles falaram, há muitas questões que estão aí e que elas estão prontas para explodir também, né? Esse vírus ele veio para mostrar isso, a necessidade de trabalhar esse consumo exagerado sobre as nossas relações mesmo uns com os outros. E eu acho que pensando no ensino como vai ser, ainda é um ponto meio cego, mas talvez no ensino remoto,
ou então esse distanciamento mesmo na escola, a gente vai ter que continuar trabalhando essa questão do pertencimento, porque quando o aluno ele se vê pertencente daquilo, ele vai conseguir cuidar e vai entender, dentro de um contexto de sociedade, de planeta e meio ambiente, que ele faz parte. Ele não é dono daquilo, ele não é mais um, mas ele é parte daquilo, né? Então, ele é diretamente afetado. E trabalhar a questão dos sentidos, porque a gente está longe fisicamente, só que a gente não precisa só, né, estar junto para conseguir afetar o outro, para conseguir tocar o outro. Então, vai ser difícil. Eu acho que esse é um desafio, talvez, pensando no ensino remoto, para os próximos PIB de anos. A gente não sabe como vai ser, mas vai ser um desafio, porque a gente gosta, como foi dito anteriormente, do toque, de trabalhar, de colocar o aluno em ação. Mas isso também pode ser trabalhado à distância, né? A gente pensa na junção dos dois, como a fala, como ouvir, pode afetar isso e trabalhar essa questão do pertencimento dentro desse contexto pós-pandêmico, que vai ser muito bem estudado e muito bem aproveitado dentro da escola. Só queria fazer que a Vitória falou, né, da questão do ensino remoto e de como isso pode também aproximar as pessoas. Mas, assim, pensando a longo prazo, essa é uma ideia que eu tive agora, eu não sei também se traria mais uma unidade ou afastaria mais as pessoas, entendeu? Porque a gente precisa do toque, da conversa, estar próximo para sentir uma energia e conseguir pôr em práticas projetos e ideias. É necessário. Desculpa. Vai lá, continua aí, Vitória. Dá o arremate aí. É necessário, só que no momento a gente não pode. A gente quer muito, né? Só que eu acho que é importante a gente tentar trabalhar isso de longe, porque assim como a gente está aqui conversando sobre isso de longe, a gente consegue estar junto, porque traz uma memória afetiva, ver o vídeo que foi passado, discutir, só que isso realmente vai ser mais difícil, até por questões socioeconômicas para os alunos, sabe? Mas a gente tem que se reinventar. Sim, exato. Essa questão socioeconômica é um ponto muito importante e a gente vem tendo muito problema e muito trabalho com isso para entrar em contato com os alunos remotamente. A gente até mudou um pouco o foco do que a gente está fazendo. A gente começou a pandemia com uma visão muito conteudista ainda, né? Passando para os alunos conteúdos, aulas, toda semana. E a gente mudou um pouco esse foco. A gente passou para uma outra perspectiva de trabalhar um projeto que tem a ver com o que os alunos estão vivendo, né? Até para que a gente fizesse com que eles se tornassem mais ativos, né? De novo, falando sobre a questão do pertencimento, né? Você se vê naquilo, se vê vivendo naquilo, né? Você vivenciar aquele momento e enxergar que a escola está falando a linguagem que você está vivenciando naquele momento. E a gente tem trabalhado com eles já tem algum tempo, já tem umas 2 semanas a gente tem trabalhado com eles essa questão da pandemia e principalmente a questão das fake news, né? Das mentiras que são propagadas, né? Eu estava lendo um artigo da Veja Saúde, um artigo eu acho que um artigo do início do ano, eles falando sobre as semelhanças entre algumas pandemias e essa questão da difusão das mentiras, das fake news, estão em todas elas, o que faz com que a população tenha atitudes, enfim, ignorantes e acabe prejudicando não só a pessoa em si, que tem atitude ignorante, mas também prejudicando outras pessoas. E a gente está trabalhando justamente isso, né? Questão das vacinas, dos medicamentos, né? O ponto que a Lorena tocou é um ponto muito importante, muito sensível, que eu já estava conversando já há um tempo já com a Laísa, né? Para que a gente trabalhasse no novo projeto, na questão do desmatamento e da
das novas doenças que surgem a partir do desmatamento, de ações antrópicas. Muito provavelmente a gente vai tocar esses assuntos aí no próximo projeto, né? Próximo projeto do PIBID. Só não sabemos ainda como é que vai ser isso, né? No caso do ano que vem, com a questão da pandemia e do trabalho remoto com os alunos. Realmente a gente vai ter que esperar para ver como é que a gente vai fazer, né? Eu acho que como parte da UFRJ, né, a UFRJ tem o maior interesse na manutenção dessas relações, né, mas a gente de fato vai reconstruir, né, algumas dessas relações, considerando os espaços escolares, a infraestrutura, número de alunos possíveis por turma, isso pensando no cenário pós-pandemia, né, ainda assim a gente vai passar por um momento, né, de transição, um momento de parte de atividade, quando voltar ao ensino presencial, imagino que ele ainda vai voltar com restrições, e a gente de fato não vai ser o mesmo, a escola não vai ser a mesma, né? Na própria universidade a gente tem discutido muito a questão do acesso a essas tecnologias digitais, então assim, tudo isso vai ter que ser de fato pensado, mas para o PIBidiano, para o licenciando, é importante, porque ele vai, na formação dele, já tendo essa possibilidade, né, de trabalhar com outras ferramentas, que muitas vezes a gente, de alguma maneira, a gente assume que todas as relações elas são muito presenciais, né? Então agora acho que a gente tem um desafio posto, né? E eu acho que em colaboração, universidade, escola, a gente vai encontrar, desenhar novos caminhos que vão ser fontes de aprendizado para todos nós, né? A gente também não sabe fazer, a gente vai aprendendo no processo, né? O que eu acho que é interessante é que a gente está pensando, a gente está criando esses espaços para a gente pensar, né? A gente está indo devagar, né? A gente vai pensando e construindo essas novas possibilidades, né? Tanto a gente na graduação, né? Quanto a gente na relação com a escola. E imagino que vocês na escola, né, Felipe, devam estar tendo vários fóruns também de discussão, né, de como em algum momento, que a gente ainda não sabe quando, né, mas que em algum momento, como que vai ser esse retorno, né? E aí eu não penso muito assim em retomada, né, mas é de fato um recomeço, né? E acho que o PIBID, ele teve um momento, né, essa última edição do PIBID, ela já foi uma edição com muitas dificuldades, né? A gente teve dificuldade porque no edital a gente não podia substituir o bolsista, então a gente teve perdas ao longo do processo, né? Então não estamos todos aqui que começamos, né? Porque alguns foram ficando pelo meio do caminho. E às vezes esses editais, eles vão deixando um pouco difícil a vida do PIBID, né? E a gente vai tentando, a cada dia e a cada edital, tentando superar essas dificuldades, né? A restrição do número de participantes, a restrição dos núcleos, enfim, uma série de dificuldades que foram sendo postas no edital de 2018 e que às vezes a gente tinha a sensação que era para inviabilizar o trabalho do PIBID, mas mesmo assim a gente superou, a gente conseguiu, então nessa próxima edição acho que a gente também vai superar as dificuldades que se apresentam, né? E aí, pensando nisso, em superação, né, acho que é muito importante colocar já uma última questão, já estamos caminhando para o final da nossa roda de conversa, mas a gente colocar uma questão que é a mudança, né? Então, falamos de superação das dificuldades, né, de avanços, e aí como é que é esse processo de mudança? O que mudou, né? A gente falou de mudança da visão da escola, mas agora eu queria que vocês falassem assim, o que mudou para vocês, enquanto futuros professores, de como que vocês
se sentem ou não mais preparados, né, para o exercício da mudança, o que foi o exercício da profissão, né, e o que foi mudando ao longo do processo, né, e falar também o Filipe, né, comentar um pouco como é que os alunos entraram, né, e como é que foram amadurecendo ao longo desse processo. A gente tinha nossas reuniões, né, de avaliação, de estudo, vocês fizeram muitos relatos interessantes, como um diário de bordo, onde vocês iam a cada indagação, cada momento, registrando as vivências de vocês. Então, acho que todo mundo passou por um processo de amadurecimento, eu também, porque me aproximei mais da escola, porque me aproximei mais da licenciatura. Então, eu vejo, né, aí eu falando por mim, né, nas minhas mudanças, né, eu vejo que eu fui aprendendo a lidar com essa realidade escolar, porque às vezes a gente na universidade também está teorizando ali sobre a escola, está falando um monte de coisa que a gente acha que seria super bacana. E aí, quando a gente chega na escola, né, a gente tem uma série de outras coisas que a gente não tinha pensado. Então, o tempo escolar ele é diferente do tempo da pesquisa, né? O tempo escolar ele é autônomo ali, né? Então, acho que essas questões elas foram também se fazendo muito presentes e muito importantes no exercício da minha profissão. E aí eu queria ouvir de vocês, então, como vocês veem essas mudanças, esses processos para cada um de vocês. Então, acho que o que mais mudou para mim, assim, foi ver que eu também sou agente dessa mudança. Não só eu mudar como eu não jogar papel no chão, utilizar menos coisas de plástico, produzir menos lixo na minha vida, mas eu passar esse tipo de informação. Eu estou numa situação de privilégio, eu estou numa faculdade pública, numa das melhores faculdades públicas do Brasil, e eu quero devolver isso para a sociedade. Eu quero, de alguma forma, devolver isso para os alunos. E eu acho que não tem forma melhor do que eu devolver isso dando aula numa escola pública, num contexto que é um bairro que socioeconomicamente é em Olaria, não é um bairro de elite, então a maioria das crianças da escola são negras, então acho que também tem essa questão de eu querer levar uma coisa do meu povo para o meu povo, sabe? Se eu cheguei lá em cima, por que eu não posso levar o que eu cheguei para os outros? Para que eu vou guardar isso para mim? Então, e também questão deles, que eu percebi que eles mudaram muito. A gente fez uma atividade, acho que, se não me engano, foi a nossa última atividade, que foi um júri simulado. E assim, foi uma loucura, foi muito legal, mas foi uma loucura. Eu era juíza e eles foram divididos entre um grupo culpabilizava o Estado, outro grupo culpabilizava a sociedade. E aí eu não lembro muito bem o que aconteceu, porque, nossa, eu ali na frente eu tava ficando louca. Mas foi muito legal que a gente deu algumas partes da lei, de leis ambientais, para eles usarem. E eles usaram, obviamente, a gente deu uma versão bem resumida, porque eles são do Ensino Fundamental 2, então também não tem como dar uma constituição ambiental inteira na mão deles. A gente deu algumas leis que eles poderiam usar, aí eu fiquei como juiz e os outros pibidianos ficaram ajudando eles. Aí parte culpabilizava a sociedade, parte culpabilizava o Estado. No final a gente discutiu sobre isso, de quem realmente é a culpa. Onde que você pode mudar, onde que você pode pressionar o Estado, onde o Estado tem que mudar. Então, e ali eu vi muito o que eles aprenderam com a gente, porque falas deles eram falas que foram nossas. Então, nitidamente a gente passou para eles. E assim, eram falas que eram nossas, mas foram mudadas para o cotidiano deles. Porque eles, no final, eles até utilizaram uma coisa que aconteceu. A gente falou aqui que a menina jogou o copo de açaí no rio, eles usaram isso naquilo. Então, eles estavam conseguindo aplicar tudo que eles aprendiam com a gente na vida deles, na sustentabilidade, no pertencimento deles daquele local. E eu achei que isso foi, assim, foi incrível. Tornou a experiência muito boa mesmo. Para mim mudou muito o sentido da licenciatura mesmo. Depois que eu entrei no PIBID, que eu acompanhei a escola, eu senti que eu amava mais a licenciatura do que eu achava que eu amava. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim.
porque é realmente gratificante você estudar sobre uma coisa, você desenvolver um projeto e você ver que os alunos eles entendem, eles recebem aquilo de uma maneira muito boa e eles praticam aquilo. É o que é o mais importante, né? Não só entender, mas também praticar, levar para a sua família. Então, é uma coisa que eles não veem em qualquer lugar, assim. Então, eu acho que foi muito bom para mim, porque isso é uma sensação muito gratificante, de poder passar o que você estuda, o que você conhece, da melhor forma possível, tentar transformar coisas muito complexas em coisas mais simples para os alunos conseguirem entender com aulas práticas, com saídas de campo. Então, ver que eles realmente estavam interessados, que eles entenderam e que eles passaram para as pessoas nas casas deles, famílias, amigos, foi uma sensação muito boa e é uma sensação que eu quero continuar tendo, né? E seguindo essa profissão. Então, eu acho que o PIBID é muito importante nisso, porque além da gente ter essa maior flexibilidade no que a gente pode dar para os alunos, em qual projeto a gente pode desenvolver, é o que a gente não tem no estágio obrigatório, né, na faculdade. A gente não pode ter toda essa flexibilidade que a gente teve no PIBID. Então, eu acho que foi muito importante nesse sentido. E no sentido dos alunos terem mudado, a gente acompanhou durante o ano inteiro e a gente pôde perceber as diferenças. Nós tivemos 2 turmas diferentes, né, no primeiro semestre e no segundo, e muitos alunos do primeiro semestre quiseram continuar no segundo semestre, porque eles realmente... a gente percebeu que eles gostavam daquilo que a gente explicava para eles, eles gostavam das atividades que a gente propunha. Nosso último projeto, que foi o jogo de tabuleiro gigante, que apareceu no vídeo também, eles ficaram muito animados com aquilo, eles responderam várias perguntas sobre sustentabilidade de forma correta, além também da competição entre eles ajudar muito, né? Eu acho que foi uma coisa que deu pra gente ver que eles realmente estavam entendendo e eles levaram aquilo pra vida deles. Então, acho que foi uma coisa muito boa, no geral. Assim, a experiência do PIBID, né, me fez olhar a universidade de uma outra forma. A licenciatura, por exemplo, porque quando eu entrei na faculdade, eu não tive contato com o ensino. Então, eu estava ali passivamente aprendendo conteúdos e logo de início, eu acho que eu estava no primeiro período da faculdade. Primeiro para o segundo. E aí eu vi que eu não estava preparado para encarar um PIBID, para, encarar uma sala de aula. E o que a faculdade ela pode oferecer também para aperfeiçoar futuros professores, sabe? O que pode ser feito para também já ir nesses primeiros períodos da faculdade e colocando a realidade do ensino. Então, eu percebi que o ensino ele é muito mais do que você chegar na frente de um quadro ou pegar um caderno, um lápis e passar um conteúdo. Você tem que se preocupar com realidades distintas, diferentes. E é isso. Eu acho que o PIBID ele nos dá um privilégio muito grande, que além de ser inserido, né, na primeira parte da nossa graduação, é que a gente não é professor ainda, né? Então, eu tenho o privilégio de não ter que corrigir provas, de não ter que fazer chamadas, de não ter que prestar conta, de fazer as coisas, e eu posso estar próximo dos alunos, né? Coisa que o Felipe, por exemplo, e até mesmo a Laísa, eles não podem estar próximos de 40 alunos por turma, 30 alunos por turma. E eu pude viver isso, sabe? De conversar com os alunos, de ver o que eles gostavam, de ver as dificuldades, de como a gente se inseria no dia a dia deles. Então, isso para mim foi muito bom, porque me ensinou que ser professor não é só você chegar numa sala de aula e falar, porque isso muitas vezes não é ser professor, na maioria das vezes não é ser professor. Então, foi muito gratificante, foi incrível, porque você pensa nas dificuldades do que é você ensinar, você dar aula, principalmente numa escola pública, e você pensa assim, então vale a pena
E a gente vê que vale muito a pena. Como para a Milene, para mim foi uma experiência de confirmação, sabe? De que eu queria isso e eu quero muito mais. Eu quero estar com o Fundamental 2, que antes eu nem pensava em estar com o Fundamental 2 e hoje eu sinto falta, né? Vendo o vídeo, eu sinto muita falta deles, muita falta mesmo. Então, foi uma experiência de confirmação, de fazer olhar e ver, né, o que é ser licenciado, do que é ser professor. O professor é muito mais do que uma profissão. E parece muito romântico falar assim, mas é verdade. Porque se você não ama o que você faz, se você não está ali por um objetivo, você não vai passar pelas dificuldades, pelos desafios, por todas as provações que até as questões burocráticas mesmo do que é ser professor atrapalham, porque você tem que ter um limite ali de uma atividade que você quer fazer e não pode, por conta do calendário ou do currículo. Então, assim, para mim foi incrível, incrível. E pensando no que a Lorena falou, a gente conseguiu ver, sim, resultados, e esses resultados até voltaram para nós nessa atividade do banco, né, feito por pneu. Os alunos chegavam para a gente e perguntavam: essa mangueira que vocês estão usando é nova? Vocês compraram ou vocês estão reutilizando? Então, eles pegavam o que a gente ensinou e tentavam pegar a gente, sabe? E ver isso só fez a gente pensar que eles estavam levando sim para o dia a dia. É claro que a gente não tem uma perspectiva maior de tempo, mas já mostra algum resultado sim. Então, o PIBID começou lá na escola tem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Mas a gente já tem experiência recebendo graduandos lá na escola há pelo menos uns 5 anos, através do Projeto Fundão, né? Inclusive, o Projeto Fundão serviu de ponte, né, para que o PIBID fosse possível lá na escola, né? E essa experiência de troca com os graduandos tem sido muito enriquecedora para mim como profissional, muito enriquecedora para os alunos. No caso da atuação do PIBID, é uma atuação um pouco diferente do que a gente faz com os alunos do Projeto Fundão. Os alunos do Projeto Fundão têm uma atuação um pouco mais prática dentro de sala de aula, né? A PIBID já tem um outro viés, um outro foco de se trabalhar mais em cima de projetos em si, né? Eu fico muito feliz com o resultado do trabalho. Eu vejo a evolução que vocês tiveram quando vocês começaram, ainda quando vocês estavam chegando na escola, né, todo mundo meio acanhado ainda, né? O Daniel ainda meio assustado, né, com os alunos do 7º ano, fazendo aquela zorra dentro da sala de aula, né? E depois ele veio falar comigo: caramba, Felipe, cara, que loucura isso. Caramba, é sempre assim, todos os dias assim. E aí ele viveu essa realidade desde o início, né? Tem um fato muito curioso, até engraçado, que eu vivi com um aluno do Projeto Fundão ainda. Os alunos do Projeto Fundão chegou na escola já no final da graduação. E aí esse aluno, assim que ele chegou na escola, ele estava extremamente assustado, assim, sabe? E ele via os alunos ele via essa relação do professor com o aluno como se fosse uma guerra aluno e professor. E para tirar isso da cabeça do cara foi difícil. Ele estava uma vez sentado na sala de aula e eu vim por trás dele. E aí eu coloquei a mão no ombro dele. Quando eu coloquei a mão no ombro dele, ele tomou um susto, cara. Eu não sei o que ele achou, não sei, eu achou que fosse um aluno batendo nele. Sei que ele tomou aquele susto, falei: calma, cara. Calma, relaxa. Eu acho que o PIBID, ele proporciona essa experiência, a quebra desse gelo já no início, né? Já quando você começa a graduação, você já faz o estágio na escola,
você já vê como funciona, você já vê exatamente como funciona a escola pública, né? Alguns de vocês, inclusive, vieram da escola particular, muitos dos PIBIdianos vieram da escola particular, tiveram seu ensino na escola particular, vocês perceberam que a rotina é bem diferente. E eu acho que, enfim, é muito enriquecedor. Eu vejo nitidamente o crescimento de todos vocês desde o início do projeto. Acho que quando chegar na época de vocês fazerem o estágio de vocês no final do curso, vocês vão estar muito mais preparados para atuar no estágio, e com certeza vocês vão ser professores muito mais preparados, com certeza. Já sabendo, já sabendo já como funciona, né, a escola, já como funcionam os alunos, já tendo essa relação com os alunos pré-estabelecida, né? Eu acho que foi muito positivo essa inserção do PIBID no universo da escola, tanto para mim, como professor, quanto para vocês, enquanto graduandos e PIBIdianos. Eu queria, então, já finalizando, né, caminhando para o nosso final, queria trazer, né, algumas questões que vocês falaram e que a gente pôde ir observando e construindo, né? As nossas ações, elas estão diretamente, assim, são um emaranhado de relações, né? Então, o Felipe falou do projeto Fundão, falou do estágio supervisionado. Então, assim, a UFRJ está na Escola Chile, através do seu complexo de formação de professores, proporcionando uma série de atividades integradas, né? Então, a gente tem na Escola Chile, que ela é uma escola parceira, ela é uma escola que é parte do complexo de formação de professores, a gente tem as atividades do estágio supervisionado, a gente tem as atividades do PIBID, a gente tem as atividades do Projeto Fundão, né, na sua dimensão da extensão, a gente tem as atividades do Projeto Vida na Água, Água na Vida, também na dimensão da extensão. Isso tudo proporciona, então, esse espaço complexo de formação dos nossos professores, né? Então, se hoje a gente vê, o Felipe traz aí, né, o depoimento da mudança, vocês, cada um de vocês, né, também trazem essas reflexões, eu acho que é também pela estrutura que a gente vai criando, pela estrutura que a gente vai definindo em conjunto, né, e proporcionando diversos espaços formativos para vocês, né? Eu também quero aqui parabenizá-los, né, pela proatividade, pela garra, pela continuidade do projeto, né? Inúmeras dificuldades a gente passou pelo caminho, mas eu acho que vocês superaram e estão caminhando para uma formação de excelência. Então, parabenizo aqui também nesse momento da roda de conversa. A gente, então, falou de ensino, a gente falou de pesquisa, a gente falou de extensão, e a gente não falou muito de pesquisa, né? Mas a gente tinha, né, ô Felipe, um planejamento para março desse ano, a gente recebeu um professor visitante do Chile, como a escola é a Escola Chile, a gente tinha feito toda uma programação, né, voltada para a pesquisa, com as ações desse professor visitante da PUC Valparaíso, no Chile, que iria, então, compartilhar várias ações de pesquisa na escola, mas que fomos atropelados aí em termos de planejamento por conta da pandemia. Ficamos devendo, então, avançar um pouco mais nesse olhar da pesquisa
no âmbito das ações escolares, né? E fica o convite também para vocês, né, enquanto licenciandos, né, em termos de futuras possibilidades de pensar a escola como um campo de pesquisa, pensar a escola nessa interação ensino, pesquisa e extensão e desenvolver ações e atividades de pesquisa a partir dos princípios da pesquisação, da pesquisa engajada, que tem uma dimensão muito prática, que olha para o trabalho do professor, valoriza o trabalho do professor e traz isso para o campo de pesquisa também. Então, eu finalizo aqui a nossa roda de conversa. Queria abrir antes para ver se alguém tem mais algum comentário final para a gente fazer antes da gente encerrar esse bate-papo, que, na minha opinião, foi bem bacana, foi muito bom. Eu queria comentar uma coisa que o Felipe falou, que é a gente levar o que a gente está aprendendo na universidade para os professores também, que eu acho que isso é bem legal. Essa formação continuada de professores que está crescendo agora, está começando a ter. Então, assim, as coisas na universidade, o conhecimento está sempre mudando, ele não é estático. Então, a gente levar o que a gente está aprendendo e os professores que já estão lá com toda a experiência, toda a bagagem, trazer para a gente isso que é o que a gente não tem. O que a gente está em busca agora é essa experiência que é de grande aprendizado. É isso. Alguém mais? Não? Daniel? Falar da importância, né, de ter projetos como o PIBID, Complexo de Formações de Professores, dentro das licenciaturas, né? Porque assim a gente consegue já trazer preocupações e pensamentos aos graduandos sobre o ensino, sobre o ensinar, que muitas vezes a gente não vê na universidade, só vai ver mais lá para frente, depois que a gente já tem... Depois que a gente entra numa licenciatura, mas a gente está vendo ali só pesquisa, na área da ecologia, na área da zoologia, e acaba fechando os olhos para a licenciatura, que é muito importante, né? Ok, pessoal, então encerramos aqui a nossa roda de conversa, contando um pouco as experiências do PIBID na Escola Chile, Escola Municipal Chile. Muito obrigada pela participação de vocês, tivemos um debate bastante rico. Até a próxima, tchau.